Boa noite, né? Boa noite a todos. Daqui a pouco a gente se inicia, hoje um pouquinho mais tarde, né? 30 minutinhos. Eu até vou ver depois como é que vai ficar essa questão do horário. Mas a gente se organiza para as próximas semanas. Próxima semana normal, às 19h30. Mas para as semanas seguintes, eu vou ter que me organizar com meus horários aqui, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Sejam todos muito bem-vindos, né? Deixa eu pegar aqui o livro, né, para a gente fazer a leitura preparatória. Não, na verdade vamos, eu não estou com o livro aqui, mas vamos começar com nossa oração, né? Nossa oração inicial às 18, deixa eu dar às 20 horas, né? Que a gente começa. Boa noite novamente, sejam todos bem-vindos. Bom, vamos lá, gente. Às 20 horas, né? Hoje vamos continuar, né? Como a gente tem feito aí. Essa é a 21ª semana, né, desse livro em específico, a Loucura e Obsessão, por Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. É um livro que é muito revelador, um livro que é muito, digamos, revolucionário, né, porque ele traz algumas ideias que é uma quebra de paradigmas, na verdade, né, porque a história toda não se passa dentro de um centro espírita onde se estuda Allan Kardec, mas se passa dentro de uma casa de oração de culto afro-brasileiro, né? E esse livro justamente traz a ideia da gente diminuir ou até cessar, né, completamente os preconceitos que a gente tem com relação a outras religiões, né? Inclusive nesse capítulo agora, 21º, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. No capítulo anterior nós vimos a história de Alberto, né, que era filho do presidente lá da casa, né, da casa de oração, e Alberto sofreu uma obsessão muito séria, né, uma obsessão que chegava ao nível de uma parasitose espiritual, né, uma simbiose espiritual, que é quando o espírito se liga tão fortemente à criatura encarnada que, se o espírito for afastado, ele a criatura encarnada ela pode vir a desencarnar. Bom, mas vamos passar para a nossa oração inicial, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e dizer assim: Obrigado, ó Pai, por mais esta oportunidade, obrigado por mais esta noite, obrigado por mais este dia que se encerra, um dia que nós trabalhamos, lutamos pelos nossos objetivos, tivemos vitórias, mas também tivemos horas tristes e angústias passageiras. Ajuda-nos, Senhor, e nos auxilia para que nós possamos caminhar, né? Colocamos os pés a marchar sempre para frente, sempre com o pensamento voltado para Ti e fortalece, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança de que tudo o que acontece, acontece por uma razão e também porque a Tua vontade assim permite. Perdoa ao Senhor, pois que pecamos, por orgulho, por egoísmo, por vaidade, mas também por falta de caridade. Ajuda-nos, Senhor, a não mais voltarmos a falir. Dai-nos a coragem necessária para corrigir as nossas faltas. Com esta prece, te pedimos permissão, ó Pai, para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor. Que assim seja. Bom, mais uma vez, boa noite, né, a todos que chegaram posteriormente. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar aqui com o capítulo 21º, né? E como eu falei, ele estende um pouco mais a história de Alberto, né? Que era o filho do presidente da Casa de Oração, que, que estava tão ligado ao seu obsessor que o afastamento desse obsessor fez com que ele desencarnasse, né? Ele desencarnou no capítulo anterior, né? Isso
os pais, né, como tinham bastante conhecimento, né, da doutrina, e da própria, não é nem da doutrina em si, né, porque eles eram presidentes de uma casa de oração e culto afro-brasileiro, mas eles tinham conhecimento da vida espiritual, tinham conhecimento digamos, dos princípios, né, que são utilizados na doutrina de Kardec, mas também na doutrina dos espíritos por Allan Kardec, mas também por outras doutrinas, né? A imortalidade da alma, a pluralidade das existências, né? Isso são ideias, conceitos que não são específicas do Espiritismo, né? Outras doutrinas e outras religiões também aceitam esses princípios, né? Esses conceitos, essas ideias, né? Então, assim, o capítulo ele estende um pouco mais a história de Alberto e a gente vai ver o que é que aconteceu depois do desencarne dele. E começa com uma reflexão de Manuel Filomeno de Miranda sobre a morte em si, né? Sobre o desencarne em si. A morte, examinada do ponto de vista terrestre, prossegue sendo a grande destruidora da alegria e da esperança, que gera dissabores e infortúnios entre os homens. Não possuindo os homens a visão correta sobre a realidade da vida, investem no corpo e nos objetivos imediatos da existência física o máximo de valores, esquecendo-se de colocar na sua planificação a inevitável ocorrência da desencarnação. A desencarnação, ou a morte física, né, é um tema que o Espiritismo trata praticamente em toda a sua extensão. Mas ainda há algo muito difícil para o ser humano aqui encarnado nesse planeta, né? E nesse nível que nós nos encontramos. Apesar de nós termos consciência, né, de que ninguém escapa, né, ao desencarne, à morte física, muitas pessoas ainda tratam isso como um assunto que traz mau agouro, um assunto que não deve ser falado, que não deve ser discutido, né? Às vezes a gente comenta sobre isso, não, mas não fale sobre isso porque atrai, né? Mas é um tema que, como eu disse, é inevitável, né? Todos nós vamos encarnar um dia. Não é um problema de se nós vamos desencarnar, mas é um problema de quando nós vamos desencarnar. Aí vem a questão, que também a gente aprende na doutrina, de que o desencarne só vem na hora certa, de acordo com a programação que foi feita antes de nós encarnarmos aqui nesse mundo físico. Né? Claro que existem as variantes, né? A programação ela vem com um dia específico, mas existem as variantes. Quais são essas variantes? Nós podemos ter moratórias, né? Em que o momento desse desencarne é retardado, mas isso antes que a gente possa achar que é algo comum, não é. A moratória na desencarnação é algo concedido a criaturas muito específicas. Cito o exemplo de Francisco Cândido Xavier, em que ele realmente não era para ter desencarnado aos 92 anos. Ele era para ter desencarnado antes, né? Ele deveria ter desencarnado antes. Inclusive ele tinha problemas de coração, né? Ele sofria com angina. Mas por conta do o trabalho dele, alcançou a dimensão que alcançou, né? Um trabalho tão único que auxiliou a tantas criaturas. A divina providência permitiu que ele ficasse aqui mais alguns anos para poder estender um pouco mais esse trabalho. Mas isso é algo muito raro. É algo muito raro. A criatura tem que realmente merecer muito
para ter esse benefício, né? Que benefício pelos olhos materiais, né? Mas pelos olhos espirituais é uma questão de mais trabalho, né? Não é um privilégio, é mais trabalho que é dado. Ao lado da moratória, nós também temos a possibilidade de abreviar esse desencarne, que é aí onde vem o suicídio. E esse suicídio pode ser direto ou indireto. O suicídio direto é quando as pessoas realmente praticam algum ato impensado, um ato comissivo, né? Um ato comissivo de ação mesmo para retirar a sua própria vida. E essa ação é consciente, né? Tira-se a própria vida de forma consciente. Esse é um suicídio direto. E o outro, que é muito mais pernicioso, que é o suicídio indireto. Quando nós encarnamos aqui, nós temos algumas regras, algumas obrigações que a divina providência nos estabelece, nos determina que nós cumpramos. São as leis divinas, as leis de amor, lei de caridade, lei de ação e reação, tudo isso nós temos que obedecer. Mas, ao mesmo tempo, nós também ganhamos um corpo de carne, que é o nosso instrumento, digamos assim, de evolução. Nós nos utilizamos dele para podermos crescer. Só que muitas vezes nós não cuidamos desse corpo. Nós fazemos determinadas coisas que agridem o corpo. E isso de tudo que é excesso, né? Comida em excesso, bebida em excesso, tabagismo, uso de drogas, má alimentação, sedentarismo, tudo isso são coisas, falta de cautela com relação à prevenção de doenças, doenças sexuais, doenças de todas as outras, as doenças que são evitáveis, né? Porque tem aquelas que não são evitáveis. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos praticando um suicídio indireto. E isso aconteceu, por exemplo, com André Luiz. Se nós formos ler lá, pegar lá o nosso lar, nós vamos ver que assim que desencarnou e apareceu lá no umbral, André Luiz começou a ser xingado pelas criaturas que lá viviam de suicida. E ele não entendia o porquê, mas eu não me matei, por que estão me chamando de suicida? E aí vem a explicação do suicídio indireto, em que ele teve problema com sífilis, né, e que não se cuidava, né? Enfim, então o suicídio indireto pode acontecer com qualquer um de nós. Pode ser que nós tenhamos a nosso desencarne abreviado por conta da nossa incúria, da nossa negligência, com relação ao nosso próprio corpo, com relação à nossa própria saúde. Então, o desencarne ele tem data certa para ocorrer, né? Fala-se muito, por exemplo, na questão da pandemia agora. Cuidar-se ou não cuidar-se com relação à pandemia, né? Porque às vezes, não, mas se tem um dia correto para eu desencarnar, então eu não vou me preocupar com a pandemia. Mas isso é um pensamento extremamente equivocado, né? Existem duas nuances aí. Uma é você simplesmente não cuidar da sua saúde, não se prevenir com relação à pandemia de Covid-19, pegar a doença e desencarnar. E isso vai ser considerado um suicídio, suicídio indireto. Mas, se você tomou todos os cuidados, manteve o distanciamento social, uso de álcool em gel, uso de máscara, né? Tomou todos os cuidados possíveis, mas mesmo assim você contraiu Covid e desencarnou. É porque estava programado na, 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 na sua estava na sua programação e você iria desencarnar por aquele motivo específico, né? Então tem essas duas diferenças, né? Então qual é a lição aqui? É nós cuidarmos do nosso corpo, mas vem aqui a advertência de Manuel Filomeno de Miranda. Muitas vezes
Nós cuidamos exageradamente da vida física. Nós somos muito apegados à vida física, né? Então, por conta disso, por acharmos que essa vida que nós estamos vivendo aqui é a principal, é a que nós, é a única coisa que nós temos, busca-se enxerga-se o desencarne ou a morte física como algo, como o fim do mundo, né? Como como ele diz aqui, a grande destruidora da alegria e da esperança. Mas na verdade, morrer, desencarnar é tão natural quanto nascer. E muitas vezes, dependendo do espírito, encarnar é muito mais doloroso do que desencarnar. Principalmente para aqueles espíritos mais evoluídos. Porque vir para este mundo, você que está num mundo de vibração superior, né? Como acontece com os vários missionários que estão sendo enviados nesse momento para nos auxiliar na questão da transição planetária. Você está num mundo onde, por exemplo, você está em determinado lago, água límpida, transparente. Você toma banho naquele lago, você enxerga tudo, os peixes, não há uma sujeira. E de repente alguém lhe diz: olha, você vai ter que sair desse local que você está, esse lago límpido, onde as águas são transparentes, para aquele lamaçal ali. Você vai ter que mergulhar lá. Vai ter que mergulhar lá. Então, o que é mais doloroso aí? É você entrar no lamaçal ou sair do lamaçal, né? Esse mundo que nós vivemos aqui, o mundo de provas de expiação, é um lamaçal, comparado com os mundos celestiais. Até mesmo com os mundos de regeneração, isso aqui é um lamaçal. Então, nós estamos aqui porque nós precisamos estar aqui, né? E temos lições a aprender com isso aqui. Mas sair desse lamaçal vai ser uma recompensa, né? Vai ser uma recompensa, claro, que depende do como você se comportou no lamaçal. Mas sair dele vai ser uma recompensa. Então, muitas vezes as pessoas se esquecem que existe, que a morte existe, né? E simplesmente vivem como se isso aqui fosse a única coisa. E ele continua aqui: o egoísmo que lhes predomina na natureza fá-los anelar pela permanência física dos seres queridos, mesmo quando enfermos ou limitados. Isso é uma coisa que acontece muito. Entes queridos, parentes que estão já há algum tempo em sofrimento profundo por conta de doenças, né? Dores, muitas vezes inimagináveis, e as criaturas que estão aqui, estão, enfim, vendo esse familiar sofrer, às vezes não querem que ele vá embora, simplesmente querem que ele fique aqui, mesmo que esteja sofrendo daquela forma por conta do egoísmo, por conta daquele sentimento de posse, né? Não, é minha mãe, meu pai, meu filho, minha esposa, meu marido, e não consegue enxergar que aquela criatura está ali no sofrimento. E quando é dada a oportunidade dela sair daquele sofrimento, desencarnar, é uma libertação. É uma libertação. Claro que não são todas as pessoas que passam por isso, né? Que nem pensam assim, né? Mas tem gente sim que enfim, e revolta-se e fica revoltado com a vida por conta disso, porque aquele familiar desencarnou e não deveria ter desencarnado, deixou ele sozinho, mas na verdade o familiar estava ali doente há um bom tempo, né, sofrendo numa cama muitas vezes, né, e fazem isso sem que sejam consideradas as bênçãos que os aguardam após a libertação. Né? Esses parentes eles não morrem, eles vivificam em outra dimensão, mas eles estão vivos. Eis porque, do ponto de vista espiritual, a morte significa o retorno para o lar, donde se procede, antes de iniciar a viagem para o aprendizado na escola terrena, sempre de breve duração. Né? Que é isso que as pessoas não entendem, que
a vida física é de breve duração, considerando-se a perenidade da vida em si mesma. Então, considerando que para o espírito, né, que é imortal, né, o espírito que é imortal, o, essa vida aqui física, de sei lá, o máximo que se pode, de 100 anos, 105 anos, como foi o caso da vovó Carminha, que foi até os 105 anos. Mas se nós pegarmos como referência esses 105 anos para a vida dos espíritos, né, é um estalar de dedos, é um piscar de olhos. Né? Só que aqui nós ainda temos uma mente tão materializada que nós achamos que isso aqui é o máximo, que isso aqui nós queremos ficar aqui. Claro que vamos separar bem as coisas. Uma coisa é você agradecer a Deus pela sua vida, pela oportunidade de estar aqui. Outra coisa é você cuidar do seu corpo físico. Outra coisa é você aproveitar a sua vida para o seu próprio crescimento e querer que essa vida dê frutos para a sua reforma íntima, para a sua evolução espiritual. Ao contrário, uma coisa é isso, outra coisa é você simplesmente querer desencarnar porque aqui é horrível, né? Não, aqui tem muitos problemas, 99% dos problemas criados por nós mesmos, mas ao mesmo tempo nós temos Deus ao nosso lado. Temos os nossos queridos amigos espirituais ao nosso lado. E eles estão aqui para nos empurrar, né? Nós empurrar a carroça que nós somos, né? Para justamente podermos aproveitar bem e sermos espíritos completistas, que é justamente cumprir a missão que nós nos propusemos lá atrás, quando resolvemos encarnar novamente. Né? Claro que os completistas são raros, mas nós devemos sempre fazer esse esforço. Né? Então a vida tem que ser tratada dessa forma. Tudo com equilíbrio. Você não pode valorizar a vida material exageradamente. Também não pode deixar de valorizar a sua vida material. Valorizar a sua vida material com a consciência de que um dia nós vamos desencarnar e iremos voltar para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo dos espíritos. Em expressivo número de vezes, para morrer é necessário possuir merecimento. Olha só que interessante, né? Até para morrer, nós precisamos ter merecimento, como tudo na vida. Né? No caso de Alberto, ele estava passando por aquele sofrimento atroz por conta da perseguição do obsessor em relação a ele. E ele teve o merecimento de desencarnar, teve o merecimento de sair daquela vida de sofrimento. Né? O espírito que estava com ele se afastou, e por conta da simbiose, da parasitose espiritual, a sua vida física foi retirada também. E isso constituiu-se como um benefício, uma libertação que veio justamente do seu merecimento por ter vivido a sua vida, mesmo naquele sofrimento todo, uma vida digna. Uma vida digna. E também por merecimento dos próprios pais, que mesmo sabendo da desencarnação do filho, eles tiveram a consciência, o equilíbrio de perceber que aquilo era o melhor para ele. E nesse capítulo nós vemos um diálogo entre os pais, né? Logo após o desencarne de Alberto. Foi o senhor Anselmo quem iniciou o diálogo. Não lhe parece bom, né? Ele conversando com a esposa, né? Não lhe parece bom que agora o nosso filho se encontre em liberdade, que nos aproveitássemos deste momento para homenageá-lo, repartindo com os necessitados tudo aquilo que lhe pertenceu enquanto esteve conosco, né? A senhora, colhida de surpresa, respondeu interrogando: Já? Não poderíamos deixar isso para mais tarde? Eu gostaria de preservar o quarto do meu filho.
guardar os seus pertences, manter o ambiente conforme ele deixou. E, Anselmo, parece-me medida carinhosa, incompatível, no entanto, com aquilo que temos aprendido, com o que já sabemos. Então, essas atitudes, esses atos de alguém que desencarna e das pessoas que ficam, de manter os seus pertences. Eu conheço uma pessoa que manteve o filho desencarnou muito cedo, né, com um ataque cardíaco aos 13 anos de idade. E ele passou 18 anos com o quarto do filho montado do mesmo jeito, do mesmo jeito que estava um dia antes dele desencarnar. Foram 18 anos, os objetos no mesmo lugar, o quarto era limpo diariamente, os objetos e as coisas no mesmo lugar. Até que em um determinado momento, essa pessoa tomou conhecimento da doutrina espírita, ele era ateu, e passou a se aproximar da doutrina espírita, né? E após ter o conhecimento sobre a doutrina, ele desmontou o quarto do filho. Mas foram 18 anos, né? Esse tipo de atitude só é compatível com aqueles que não percebem que apenas o corpo morre, o espírito ele continua. Eles não compreendem, na verdade, né? E, isso é incompatível com o conhecimento que nós possuímos da doutrina, né? Não só nós, enfim, do espiritismo, mas aqueles que acreditam numa vida após a vida material. Mas a gente percebe aqui a evolução espiritual do Pai, né? Vamos doar, vamos pegar essas coisas e fazer alguém feliz, alguém que esteja necessitado, né? Porque se nós fizermos o contrário, vai ser incompatível com aquilo que nós já aprendemos, que nós sabemos. O apego às coisas, subrepticiamente mascarado de homenagem à memória dos seres amados que desencarnaram, atesta o primarismo das emoções, que ainda não se libertaram do instinto da posse, responsável por muitos males entre os homens. O verdadeiro amor liberta, repartindo bênçãos que lhe caracterizam a empatia de que se reveste. Quando se ama, realmente, a generosidade aflora nos sentimentos, mesmo nos indivíduos mais avaros, que, em abrindo o coração, igualmente abrem as mãos em gestos de bondade. Esse é um momento muito propício, né, para justamente colocarmos em prática aquilo que a gente aprende. Você, um ente querido que se foi, repetindo que eu já disse isso algumas vezes, que não é questão de você ser frio, uma pedra de gelo com relação ao desencarne, não é isso. Nós somos seres humanos, nós temos amor pelas pessoas que nos rodeiam, e é claro que nós vamos sentir saudades, né? É claro que nós vamos sentir saudades daqueles que se foram. A questão é, como eu já disse, tudo é equilíbrio. Sentir saudade, chorar quando quiser chorar, perfeitamente normal. O problema é o desespero. O problema é um caso como esse que eu contei, de 18 anos com um quarto todo montado, né? O problema está aí, é no exagero, naquela coisa muito apegada, né? Muito apegada. Inclusive, esse apego, esse desespero dos encarnados, muitas vezes, dependendo da evolução espiritual, da evolução do espírito, atinge aqueles que se foram. Eles sentem as energias, eles absorvem as energias, porque são as pessoas que ele ama que estão sofrendo aqui. Então, assim, é procurar sempre
ter um sentimento bom em relação a essas pessoas que foram, né? Saudades, pode chorar, né? Super normal, mas com equilíbrio, né? E nesse caso aqui, como eu disse, é um momento muito propício para se praticar aquilo que a gente aprende, né? A gente vê muito, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, caridade, 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 né? E é nos momentos mais difíceis em que nós demonstramos a verdadeira caridade. Nesse caso aqui, os pais resolveram doar as coisas do filho Alberto para as pessoas que necessitavam, né? E isso é caridade, porque eles estavam sofrendo, sim, mas ao mesmo tempo eles viam que manter aquelas coisas ali não iria fazer bem para ninguém, nem para eles, nem para Alberto que se foi, mas iria fazer bem para outras pessoas. A violência na terra, acrescentou Manuel Filomeno de Miranda. Na atualidade, além dos fatores econômicos, sociológicos e psicológicos muito conhecidos e debatidos, também na Gênese, na indiferença dos que possuem em relação àqueles que precisam. A violência é consequência direta da falta de caridade dos seres humanos. Enquanto os homens não compreenderem que os recursos são oportunidades de cooperação e o poder é investimento para a justiça e o equilíbrio entre as criaturas, essas guerras, urbana e doméstica, devastadoras, prosseguirão fazendo um incalculável número de vítimas que as estatísticas não poderão registrar. É o que, é o que nós estamos tentando aprender aqui, nesse mundo, nessa vida, é aprender isso aqui, essa foto que nós estamos vendo aqui. É nos doarmos. Claro que nem todo mundo tem condições de ser uma Madre Teresa, mas nós podemos fazer as pequenas caridades que nos são colocadas diariamente, né, na nossa frente. E muitas vezes nós damos as costas, damos de ombros, passamos ao largo. Mas é o que nós viemos aprender aqui. E detalhe, as atitudes egoísticas, né, de falta de caridade, elas não vão mais ter lugar no mundo de regeneração. E nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Vai chegar um momento que que as pessoas que não se enquadrarem vão ser recambiadas para outros mundos mais primitivos. Então, é começar. E caridade, como diz Bezerra de Menezes, é simples hábito, né? Então, podemos começar forçado, mas com o tempo vai virar hábito. E quando virar hábito, aí nós vamos ter aprendido a verdadeira lição do Cristo, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Voltando à questão do livro aqui, né? Manuel Filomeno ele começa a falar sobre aquilo que ele viu, né? A casa de oração da Casa de Culto Afro-Brasileiro, né? E ele diz: tem-me sido muito valioso o presente estágio na Casa de Caridade dirigida pela irmã Merenciana. Sem dar-me conta, eu guardava alguns preconceitos trazidos da experiência carnal em relação a diversos cultos e seitas religiosas que se multiplicam na Terra. Né? Ele mesmo tinha um preconceito porque era uma casa naquele estilo, né? Não obstante reconhecesse a necessidade de todos eles, né, de todos esses cultos e religiões, em face da variedade de comportamentos evolutivos entre as criaturas, não me detive a examinar a questão com o carinho e a relevância de que se revestem. Acompanhando e vivendo estas novas experiências, enriqueço-me de recursos inesperados. Todavia, o culto externo às práticas mais violentas ainda me produzem, não o posso negar, algum choque, em face da formação doutrinária que me permiti por várias décadas. Né? Então, ele diz o seguinte, que passou a ter uma visão mais ampla, né, de determinados cultos, de determinadas religiões, né? E aprendeu com isso e viu que ali, em determinados locais que são tratados com preconceito,
se faz muito bem, se faz muita caridade. Mas ao mesmo tempo ele diz que determinados rituais que muitas vezes usam de violência ainda são chocantes, né? E acredito que não só para ele, mas para qualquer um, né, que não esteja envolvido diretamente naquilo ali. Mas o seu mentor começa a falar, as leis que regem o progresso são de crescimento paulatino, né, quando aplicados na vida e no homem. Nem todos os povos, em seu tempo, penetraram com segurança no âmago da revelação espiritual, adaptando-a à sua capacidade de entendimento e de aplicação, o que deu origem aos mais variados e quanto esdrúxulos cultos e religiões de que se tem notícia. Né? Então, ele quer dizer o seguinte, que as pessoas são diferentes. As pessoas têm vários níveis de evolução. Né? E isso deu origem aos vários cultos que existem no mundo. Né? São 10 mil religiões no mundo, creio eu. Né? Por conta da diversidade dos seres humanos. Né? Ele diz aqui, ó, longos atavismos. O que é um atavismo? É uma característica muito antiga, né, normalmente de vidas passadas, de ancestrais, que retorna. Né? Então são coisas que foram feitas lá atrás, quando ainda a humanidade estava ainda no seu início, né, evolutivo, e que as pessoas, alguns espíritos ainda trazem para esse momento mais contemporâneo. Né? Os longos atavismos aqui permanecem, demorando em ser superados. É natural, portanto, que os fluxos e refluxos das reencarnações estejam sujeitos aos hábitos e fixações de cada qual. Então, assim, isso acontece por conta das evoluções de cada criatura, da diversidade de cada criatura. Né? Mas Deus permite isso. Por quê? Porque justamente, como ele diz aqui, o progresso é paulatino. Ele não é, o progresso não é imposto para o ser humano. Deus faz com que nós aprendamos por conta própria, através da convivência com os seres que são afins, e com isso nós vamos crescendo, né? E nós vamos aprendendo, né? Pessoas que praticaram rituais violentos religiosos há 400 anos, provavelmente estão encarnadas hoje, enfim, uma hipótese, que não fazem mais isso. E outros que fazem, continuam fazendo. Né? É, mas eu falo de violentos, mas é com relação, por exemplo, ao sacrifício de animais, né? Que nós sabemos que existem algumas pessoas que fazem isso. Mas tudo é permitido por Deus, porque justamente o crescimento da humanidade ela se dá de maneira contínua e gradual. Né? E cabe a nós, né? Allan Kardec, seguindo o exemplo de Jesus, jamais agrediu, elucidando com sabedoria e retirando de cada fato e experiência, sem preconceito ou presunção, um ensinamento capaz de servir de guia para os seus discípulos e leitores. Da mesma forma, em todos os instrutores da humanidade, o exemplo é dado por eles, que iluminam os da retaguarda, buscando-os sem a acidez da censura ou do reproche, ou os impulsionando para cima, atraindo-os da sombra para a luz. Então, cabe àqueles que têm mais conhecimento demonstrar isso para aqueles que têm menos, mas nunca impondo, nunca querendo que a pessoa mude de uma hora para outra forçadamente. Kardec, uma frase dele aqui, né? Pense e cuide daqueles que sofrem mais do que você. Né? Então, Jesus fez muito isso. Jesus não chegava para aquelas pessoas da época que tinham determinados rituais e ele não apontava o dedo, não recriminava, né? Com exceção dos vendilhões do templo, porque ali estavam explorando a religião, né? Não era um ritual religioso, uma questão material, né? Uma questão mundana. Né? Mas nós devemos, as criaturas que têm mais conhecimento, né? Devem ensinar pelo exemplo. Né? E isso vai sendo absorvido aos poucos, né? Pelos outros. Isso não quer significar que estejamos de acordo com tais práticas. Né? Você
respeitar, e assim, não é nem respeitar, é compreender, né, por que isso acontece, isso não quer significar que estejamos de acordo com tais práticas. Assim, permitindo-nos um posicionamento particular, que é aquele de não estar contra. Você não está de acordo, você não concorda com aquilo que está sendo feito, mas você não está contra, porque sabe que aquilo ali é permissão de Deus, né? Tudo acontece por permissão divina. Utilizando-nos do material que encontramos, buscamos realizar a tarefa de socorro e iluminação que nos compete. Então, faça a sua parte. Faça a sua parte. Deixe os outros fazerem as deles. Então, não buscar forçar ninguém a nada. Dê o seu exemplo, faça a sua parte. E isso as pessoas irão observar. Irão observar e irão aprender. Pode ser aprender rapidamente ou não, mas irão aprender um dia com você, com outras pessoas, com qualquer lição que seja apresentada. Já imaginou, amigo, se Jesus tivesse os nossos pruridos e se negasse a vir ter conosco em razão do nosso atraso, das nossas superstições? Já pensou? Olha, nós somos considerados seres muito selvagens, com atitudes muito selvagens, primitivas. Já pensou se Jesus, no seu alto de ser um espírito crístico celestial, dissesse, não, eu não vou ali não, porque eles fazem aquilo ali. Já pensou se ele pensasse dessa forma? Mas ele veio e atendeu a todos indistintamente, tratou a todos indistintamente. Sem a pretensão de nos considerarmos mais bem aquinhoados que nossos irmãos, uma coisa é importante, ninguém que é espírita pode se considerar mais importante ou que tenha mais conhecimento do que os outros, porque nós somos os trabalhadores da última hora, ou seja, somos os retardatários, nós somos retardatários, ainda necessitados das expressões mais materiais pelas quais revelam sua fé e realizam seu culto a Deus, né, ainda precisamos muito de coisas materiais para podermos professar nossa fé. Né? Vamos lentamente auxiliando-os na libertação das crendices, na superação das fórmulas e na conquista dos títulos de benemerência pelo amor e pela caridade, estruturando o comportamento na sadia moral, isto sim, requisitos estes mais importantes, conforme aprendemos no trato com a doutrina espírita. Então, resumindo e repetindo, é o exemplo. Nós vamos ensinar aos outros pelo exemplo. Pelo exemplo. É sendo criaturas melhores. Sem necessidade de rituais, de nada, nenhum tipo de crendice, de superstição, porque o Espiritismo é uma doutrina racional. Ela funciona à base da razão. Então, nada que vocês virem de superstição, de crendice, de simpatia. Às vezes roda nos grupos de WhatsApp um texto que é muito antigo, mas de vez em quando ele volta. Simpatia de Chico Xavier para o Ano Novo. Né? Isso, alguém escreveu isso, mas totalmente equivocado. Né? A doutrina espírita é uma doutrina racional. Né? Ela não trabalha com crendices, com superstições, nem com nenhum tipo de ritual. Tanto é que o Espiritismo não tem sacerdócio profissional, né? Não tem hierarquia religiosa. Né? Existe a Federação Espírita Brasileira e as federações estaduais, mas são órgãos de reunião de pessoas afins a favor da divulgação do Espiritismo, mas não que elas tenham hierarquia sobre as casas espíritas. Né? Então, a função do Espiritismo é tão somente trazer o ensinamento dos Espíritos baseado naqueles conceitos que eu falei lá no início, né? Imortalidade da alma, pluralidade das existências, a existência de um Deus único, né? A comunicabilidade com os Espíritos, né? E isso nós vamos, com o tempo, né? Quantas pessoas não já me perguntaram, às vezes, você é espírita? Eu sou. Eu tenho curiosidade sobre isso. Você poderia me explicar sobre isso? Claro.
Aí onde está a oportunidade, né? De nós tentarmos não convencer, mas tentarmos explicar um pouco, né? Daquilo que a gente sabe, né? Mas sem imposição, sem forçar, sem debochar da pessoa, porque ela faz determinada coisa, tem um determinado tipo de religião. Isso, tanto é que o Espiritismo não trabalha com conversão de pessoas. Ninguém vai na casa das pessoas para se convertê-las em espíritas, né? As pessoas, cada uma tem seu tempo e vem em busca do Espiritismo, se quiserem, né? Quando acharem que estão preparadas para isso. Bom, gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Agradeço mais uma vez. Vamos fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece final. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos com esta prece. E pedimos permissão ao Pai para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje, com muita paz e com muito amor. Espero vê-los na próxima terça-feira, que seria terça-feira de carnaval, mas aqui eu vou fazer o estudo na terça-feira, né? Lá na terça-feira próxima, às 19h30, no horário normal, né? Hoje é que foi excepcional o horário. Certo? Então, repetindo, quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser me mandar mensagens, fiquem à vontade, que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá certo? Uma boa noite a todos e Deus nos abençoe. Agradeço aqui as palavras de carinho. Agradeço profundamente. Muito obrigado.